Même si elles sont géographiquement proches et toutes d'origine volcanique, les îles de Fayal, Pico et San Jorge, situées dans le groupe central de l'archipel des Açores, présentent des caractéristiques différentes, non seulement au niveau du paysage, mais aussi en termes édapho-climatiques. C'est la route maritime qui a permis le peuplement des Açores, et même si la richesse des sols et le climat doux des îles n'ont pas empêché l'émigration, l'un des aspects historiques de la population açoréenne, certains ont tout de même décidé d'y vivre. Eu sou recém-licenciado em fisioterapia e este centro de fisioterapia surgiu como uma oportunidade de voltar à minha terra e às minhas raízes e de poder, de certa forma, dar algum contributo do meu trabalho à população do Faial para que possam ter um aumento da sua qualidade de vida. A abertura de mais este centro de fisioterapia veio proporcionar o acesso desses cuidados chamado de saúde a um número mais alargado da população da Ilha do Faial. O centro de fisioterapia surgiu por uma necessidade aqui na Ilha do Faial. Havia grandes listas de espera e nós, como fisioterapeutas, achamos que seria uma boa oportunidade e assim o ProRural, com o apoio do ProRural, foi-nos possível investir nesta área e realmente concretizar este para nós que é um grande projeto. Já vem há tempos a ser tratado aqui nesta clínica e acho ótima. Tem sido tratado com pessoal muito especializado, não é? E que simpatia, não é? Da forma que tratam os seus doentes, e acho que isto havia necessidade, de facto, aqui na cidade da Horta, uma clínica como esta. Ce projet met à disposition une pratique médicale différenciée avec des aspects uniques, notamment l'offre du service à domicile. Il a également permis la création de 4 postes de travail. O Centro de Fisioterapia surgiu como uma ideia inovadora para a Ilha de Faial. Com a ajuda do ProRural conseguimos criar condições de trazer tecnologia de ponta na área da fisioterapia para prestar um melhor serviço à população da Ilha de Faial e Ilha do Pico. Permite que tenhamos uma postura na ilha proativa e em que não estejamos só dentro destas instalações, como também queremos passar uma mensagem para fora et de promotion de saúde. Cette verdure qui ressemble presque à du velours est le résultat de la pluie qui est arrivée au bon moment et des rosées matinales qui humidifient les champs. Entre cet éblouissement de brouillard et quelques rayons de lumière se trouve la principale raison du début d'un procédé qui a une grande tradition. Isto tudo começa aqui, nestas pastagens, nas vacas, na qualidade das pastagens, na qualidade das vacas e no ambiente que elas estão aqui a comer, a pastorear ao ar livre. Sem isto não se consegue fazer um bom queijo. Aux caractéristiques uniques, le fromage de Pico est reconnu comme appellation d'origine protégée. Au long des siècles, son procédé de fabrication s'est maintenu inchangé à travers les temps. Il est transmis de génération en génération. Isto é projeto que foi apoiado pelo ProRural, que sem ele era impossível fazer isto. Isto vai garantir o queijo, garante o queijo de Pico, garante também mais postos de trabalho e isto é projeto muito importante para estas zonas rurais. Eu penso que é muito importante a existência destas queijarias para garantir mais postos de trabalho e a continuação do nosso queijo de Pico. Depuis son peuplement, la terre est la plus grande richesse des Açores. Actuellement, le coopérativisme est une façon de contourner certaines difficultés et de contribuer ainsi au développement local et à la création de postes de travail. Dans le cadre de cette ligne d'action, le projet de Nortilha a pour objectif de moderniser les structures et équipements afin de perfectionner la distribution de produits essentiels à la production agricole.
Cooperativa Agrícola do Norte de Ilha tem cerca de 35 anos, foi criada por agricultores aqui da zona norte da ilha, aliás daí o seu nome, Cooperativa Agrícola Norte de Ilha. A cooperativa passava algumas dificuldades e há cerca de 2 anos e meio que fizemos uma candidatura para o ProRural, que foi aprovada e a qual já executamos, no qual permitiu-nos criar vários postos de trabalho e ao mesmo tempo adquirir uma viatura, um empilhador e melhorar o aspecto interior da cooperativa. Isso faz com que hoje em dia conseguimos chegar a vários agricultores da ilha, não só os do norte, mas como agricultores de toda a ilha. Sou funcionária da Norte Ilha já há alguns anos, agora com este novo projeto teve a possibilidade de alargar-se, desenvolver, criar novos postos de trabalho, o que foi muito bom, porque veio dar a possibilidade aos jovens de poderem trabalhar cá, no seu lugar, e não terem a necessidade de se afastar tanto. Tirei o curso técnico de gestão, depois vim trabalhar para cá, para a Cooperativa Norte Ilha. Portanto, cá na cooperativa as minhas funções, eu desempenho, portanto, a parte de gestão, faço a faturação de clientes, fornecedores, controle de estoques, faço tudo um pouco. Quando é preciso ir para a distribuição também vou, também atendo os clientes, ajudar os clientes com as mercadorias. Portanto, são as principais funções que eu desempenho cá na cooperativa, são essas. A cooperativa veio trazer bastante benefícios aos lavradores do Pico, porque permite-nos que a gente poupe bastante tempo e gastos em gasóleo e viaturas. E para além disso é mais uma empresa concorrente aqui, o que fez com que o preço dos produtos baixasse consideravelmente. Estas são as novas instalações da empresa JF Acunha, em substituição da outra que já existia, mas já era um pedacinho antiga, por causa de cumprir as normas da CEE. E com o apoio do ProRural nos foi possível não só as instalações, como a maquinaria para continuarmos com os nossos novos produtos. Os produtos é Fernando Cunha, são produtos com qualidade e o tempo mostra essa qualidade. É uma empresa que conseguiu evoluir com o tempo e não precisou do ex-libris do vulcão dos Capelinhos, que é um ponto turístico do Capelo, para poder fazer nome. Mas sim a qualidade dos seus produtos que fizeram o seu nome chegar muito longe. La création de postes de travail, ainsi que l'expansion et la modernisation d'une industrie traditionnelle, a permis l'expansion vers de nouveaux marchés. L'île de Pico est une fascination constante. La nature se manifeste d'une façon admirable, s'imposant telle une souveraine. Le paysage protégé de la culture de la vigne de l'île de Pico est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. L'exubérance s'exhibe partout, éveillant la curiosité à d'autres défis. Este projeto da criação de 5 novos trilhos em São Roque do Pico surgiu no âmbito do estágio T da Escola Profissional de São Roque do Pico, no curso Técnico de Turismo Ambiental e Rural. Na altura foi proposto para a vereadora Salomé Gomes a criação de novos trilhos. Para isso foi realizada uma candidatura através do ProRural para termos apoios a nível da manutenção e para novos equipamentos e infraestruturas de lazer e de segurança. O intuito também da criação destes 5 novos trilhos foi também promover São Roque e alargar a sua oferta turística. La garantie de qualité des infrastructures destinées à la pratique de la marche à pied, ainsi que la sécurité des pratiquants et la protection de l'environnement où se déroule cette modalité, est l'objectif qui était à la base de la mise en œuvre de 5 nouveaux chemins auparavant utilisés par la population locale de São Roque de Pico. La protection de l'environnement et du paysage ont permis une prise de conscience du bénéficiaire de ce projet qui a décidé de construire un entrepôt de stockage de ferraille, déchets métalliques et véhicules en fin de vie. Eu parti aqui para o centro de abate, como tenho o apoio da pré-rural, e optei por isto, para meter pessoal a trabalhar, mais postos de trabalho e fazer uma limpeza na Ilha do Pico, que estava a precisar, e para despoluir os carros e pronto, é isto assim, para melhorar o ambiente do Pico, também estava a precisar,
Este tipo de infraestruturas acabam por ser importantíssimos porque a Ilha do Pico é uma ilha que tem um parque natural muito grande, é uma ilha muito bonita, que tem uma paisagem muito bonita, mas que é preciso ter e tem, felizmente, uma saúde ambiental, uma boa saúde ambiental. E este tipo de investimentos era necessário porque já havia uma série de sucatas, uma série de veículos, enfim, de vida, uma série de monstros, nomeadamente frigoríficos, máquinas de lavar e outro tipo de resíduos que não tinham o devido tratamento nem o devido reencaminhamento. Com este tipo de infraestruturas, esse problema acaba por se solucionar e ainda bem que sim, porque assim podemos realmente ter uma ilha cada vez mais bonita e cada vez com maior saúde ambiental. Dans ce paradis cohabitent des traditions que l'on ne veut pas perdre et qui passent comme d'inestimables trésors à travers les générations. A queijaria Alfredo vem de tradição dos meus pais e para realizar este investimento foi preciso recorrer ao ProRural, senão assim não era possível fazer este investimento. L'expérience accumulée tout au long des années par le bénéficiaire l'a mené à décider d'installer la fromagerie à Criação-Velha pour contribuer au développement socio-économique de cet endroit et de la région en valorisant le produit fromage de Pico DOP. Cet investissement a permis la création d'un poste de travail. Ce projet a pour objectif d'offrir au marché de Fayal, surtout dans la zone nord de l'île, un salon de coiffure et d'esthétique. La mise en œuvre de ce projet a permis de colmater la faille du marché existant dans le domaine des services, dans lesquels s'inclut cette activité économique, et de créer le poste de travail de cette jeune entrepreneuse. Estive em Lisboa há 3 anos a tirar o curso de cabeleireira e esteticista. Tive formação em diversos tipos de tratamentos e cuidados de corpo, rosto, cabelos, etc., manicures, pedicures, todo o tipo de tratamentos. Desde sempre tive o sonho de abrir um espaço meu, poder realizar na minha terra e sem dúvida alguma o projeto ProRural é que me incentivou e que me deu um grande apoio. Sem dúvida, sem eles nunca teria conseguido este tipo de projeto, este objetivo. Sou responsável pela equipa de execução desta obra, o Salão de Cabeleireiro da Nelly. A obra praticamente está concluída. Para o início de maio será entregue. Acho que é mais uma valia para aqui, para a zona, para a freguesia. E para a sua proprietária, a Nelly, que é uma pessoa dinâmica e uma pessoa que tem muita força de vontade. O projeto que a Nelly fez é muito importante para a freguesia, porque cria um emprego, a Nelly cria o seu próprio emprego e cria um serviço que é prestado na freguesia e que as pessoas da freguesia podem usufruir dele, mas também pessoas fora da freguesia podem ir à freguesia usufruir do mesmo serviço. Isso é importante para a Nelly e para a nossa freguesia. E penso que o ProRural, neste sentido, tem sido um grande benefício para as freguesias rurais, que tem trazido a possibilidade de investimento local e da geração de próprios empregos a nível local. Este projeto de Próteas, sem o apoio do ProRural, não era possível, tendo em conta que já é um investimento avultado e que o retorno, embora nós tenhamos garantida a exportação e a colocação do produto, é um investimento avultado onde o retorno demorava bastante tempo e com o apoio do ProRural permite-nos adquirir não só as máquinas, como plantas de qualidade e fazer projetos com outra dimensão que não aqueles que sont normaux et qui sont mais pequenos. Ce promoteur se dédie à la floriculture à temps partiel et souhaite contribuer à l'écoulement de protéas sur le marché local et à l'extérieur de la région. La préoccupation environnementale est évidente dans l'investissement réalisé, étant donné que l'une des composantes a été l'acquisition de panneaux solaires qui permettront une économie d'énergie. La construction d'un réservoir d'eau est également une bonne pratique environnementale qui se traduit en une diminution des dépenses en eau urbaine. L'entreprise promotrice prétend diversifier son offre touristique grâce à la création d'un spa et d'un gymnase. Cet investissement, en plus d'avoir créé des postes de travail, vient supprimer une des carences de l'île et amène des plus-values au niveau de la satisfaction de la population locale et des touristes. Apesar de ser complemento a este empreendimento turístico, que foi iniciada a obra em 2007,
É uma área que, e apesar de ser uma ilha pequena, é uma área que vale bastante a pena apostar. Cada vez mais as pessoas preocupam-se com o bem-estar, preocupam-se com o seu físico, gostam imenso de descontrair, principalmente no final do dia. Bom, eu acho que realmente este é um investimento importante para a Ilha de São Jorge e para todos os que aqui vivem e não só, também para o turismo, uma vez que se trata de uma ilha isolada e em que não só é importante para os que cá vivem a ocupação de tempos livres e sem dúvida a prática de exercício físico não só contribui para ocupar os tempos livres, como também é bastante saudável. Muito importante a questão da piscina, que permite aos miúdos, às crianças de várias idades, poderem usufruir de um treino que no inverno não era possível. E, portanto, permitiu isso e também permitindo que os adultos, através da hidroginástica, com os seus horários diferentes, possam usufruir de mais um espaço físico que lhes permita, portanto, desenvolver a sua atividade física consoante todas as suas necessidades. Ce jeune agriculteur gère une exploitation orientée vers la production de viande et a misé sur la diversification et l'augmentation de la production de son exploitation. Ainsi, il a installé une surface de 900 mètres carrés de protéas, anthurium et légumes qui approvisionneront le marché local. Dei início à minha atividade e a minha atividade foi a nível da hortofloricultura. E pretendi fazer de modo de diversificar os meus produtos, diversificar a nível de alfaces, a nível de tomates e resolvi também diversificar a nível da floricultura, tendo o pontio de antúrios e também próteas. Este projeto só foi possível graças aos apoios dados pelo ProRural, sem ele nada era possível. E conto com este apoio, com o aumento da minha produção, vir um dia mais tarde a criar postos de trabalho. É este o produto da Quinta da Palmeira. É a alface que eu tenho, que comercializamos para o nosso mercado de ilha. Gostaria muito de ter muito mais porque a procura é muita. Estou muito satisfeita e quem me deu a qualidade ao meu produto não foi eu, mas sim o consumidor. Cette requalification de la réserve de Sirveil a pour objectif de promouvoir une plus grande activité et le contact de la population avec la zone forestière et de récréation en plein air. Le développement de ce projet permet une augmentation des activités de loisirs et de récréation de la part de la population résidente et des personnes qui visitent l'île. O projeto de beneficiação da área nascente da Reserva Florestal de Recreio foi realizado no âmbito do apoio do ProRural e contemplou várias coisas, nomeadamente a instalação de um espaço de recreio onde várias gerações se podem encontrar, portanto tem parque infantil e espaço biosaudável. Contemplou também a construção de novas instalações sanitárias, a melhoria de um espaço de merendas coberto para que as pessoas possam usar a reserva em situações climatéricas mais desfavoráveis e a vedação da cerca das avestruzes foi também beneficiada. O parque é muito agradável para mim e para os miúdos. Os miúdos em si gostam muito porque está inserido num local de natureza e eles gostam muito de ver os passarinhos, até mesmo os coelhos que andam a correr. Costumamos cá vir ao fim de semana. A casa, por coincidência, a casa da avó deles é aqui muito perto, também ajuda um bocado e eles vêm aqui muitas vezes. Eu e a minha esposa aproveitamos para dar uns passeios, fazer uns churrascos. Conheço este parque desde pequenina, sempre vim aqui brincar. Claro que neste momento tem outras potencialidades, com o parque para as crianças, com mais diversões. Os miúdos adoram brincar na ribeira, aqui no parque infantil e tem muitas potencialidades, traz mais pessoas. Há pessoas que fazem aqui aniversários, convidam os miúdos, eles brincam, é bastante divertido, vêm muitas famílias, cada vez, como há mais atrações, vêm cá ter mais pessoas. Le coopératisme devient de plus en plus important dans l'île de Saint-Georges. Ici, les agriculteurs se sont associés depuis longtemps dans des coopératives pour fabriquer, avec le lait qui vient du bétail, qui a été alimenté
par l'herbe verdoyante, l'un des fromages portugais les plus fameux, le fromage de São Jorge. A nossa cooperativa é muito importante aqui para a nossa agricultura aqui na Ponta do Topo. Vivemos 90 e tal % à base da cooperativa. Trabalhamos todos para aqui, para a nossa cooperativa e é muito importante para a nossa economia. Se não fosse a cooperativa, não tínhamos hipótese nenhuma. A Finisterra é uma cooperativa fundada em 1944, é composta por 101 associados que entregam anualmente 8 milhões de litros de leite. Com esse leite produzimos cerca de 77 mil queijos, que tem como destino os Estados Unidos da América e Canadá, uma grande fatia, cerca de 50%. Depois também o mercado regional, também é um mercado interessante para a Finisterra. Foi construída uma nova unidade fabril em 2009, com apoios do ProRural. Foi um investimento importante, porque só assim é que poderíamos cumprir com as exigências atuais e sanitárias. Les grands objectifs de la demande de soutien de Finisterre sont le renforcement de la compétitivité du secteur de la transformation et la commercialisation de produits laitiers, la promotion de la qualité et de la différenciation pour répondre aux nouvelles exigences de la demande en matière de qualité et de sécurité alimentaire et l'augmentation de la mise sur le marché de produits de qualité certifiés avec, par conséquent, une augmentation de leur valeur. Sou da opinião que a Finisterra é muito importante para o Concelho da Calheta e, sobretudo, para as freguesias de Santo Antão e do Topo. A Finisterra tem 100 associados, que são lavradores, homens, mas temos de pensar e não podemos esquecer que é muito importante a mão de obra nesta casa e, sobretudo, a mão de obra feminina. São 25 funcionários, 80% são senhoras. Isto é muito importante e é uma ajuda muito grande para o orçamento familiar e não se pode pensar que não existisse, nem se pode pensar que as senhoras não possam ter emprego nesta localidade. A Finisterra tem um impacto muito grande na economia local, portanto é o nosso pilar mais importante. Representa também a ocupação de muita mão de obra feminina e isso é um pilar económico para as famílias. E depois também tem a parte do turismo, que todo o turista que visita esta zona entra na Finisterra e isso é o princípio para se criarem outras coisas à volta desta indústria. Dans ces îles, la nature est généreuse. Les savoirs ancestraux s'articulent en harmonie avec l'innovation.